Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. A ideia é compartilhar com vocês livros que eu tenho lido e que têm me feito muito bem. Mais uma sexta-feira juntas, tenho certeza que muitos desafios aconteceram durante a semana, tenho certeza que muitas de vocês foram desafiadas a estarem muito perto do Senhor para poder enfrentar o que o dia a dia nos espera, não é mesmo? Mas graças a Deus por nosso Jesus Cristo, que sempre está conosco, que tem nos ajudado nessa nossa caminhada de sermos mais parecidas com o Senhor. Se você é nova aqui, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal. Isso nos ajuda muito a compartilhar mais e mais com outras pessoas a palavra do Senhor. Por isso, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar também. Eu tenho certeza que tem uma amiga hoje que está precisando ouvir o texto do livro que a gente vai ler. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, da editora Vida Nova. Capítulo 6. Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre o Casamento. Querido diário, as coisas estão bastante tranquilas em casa no momento. Principalmente porque eu e Aldão não estamos nos falando. Tivemos uma grande discussão ontem à noite. Eu deveria ter previsto isso. O dia teve um começo difícil, eu confesso. Ele tinha passado a noite em claro ajudando a vaca a parir. Depois ele teve que sair de casa antes do café da manhã para armazenar todo o resto de feno. Quando finalmente ele voltou para casa, estava quente, suado, exausto e com aquele humor. Eu havia ficado presa em casa o dia todo com 2 crianças doentes. E quando ele me perguntou por que o jantar não estava pronto, respondi que se ele quisesse jantar, talvez fosse melhor ele mesmo preparar a comida. Eu não sei por que escolhi aquele momento para lembrá-lo de várias tarefas que eu desejava que ele fizesse, incluindo limpar o caminho da frente da casa, que parece uma selva, com todas aquelas ervas daninhas e outras coisinhas mais. Bem, uma coisa levou a outra. Ele havia dito que Abel poderia acompanhá-la em uma caçada especial na próxima semana. Creio que Abel ainda é uma criança muito pequena para isso. E além disso, não acho que Adão deve levar Abel e deixar cair para trás. Enfim, Adão não cedeu muito e as coisas ficaram meio tensas aqui em casa. No final, dissemos um monte de coisas que provavelmente não deveríamos ter dito um para o outro. Fui para a cama cedo e fingi que estava dormindo quando ele se deitou. A discussão foi grande. Uma coisa levou a outra. Você poderia pensar que depois de todos esses anos juntos, deveríamos ter domínio sobre esse negócio chamado casamento. O engraçado é que na maioria das vezes, acho que Adão diria que o nosso casamento está tudo bem, para ele está tudo certo. Mas às vezes eu me sinto como se nós dois não fôssemos mais parceiros. Nós somos totalmente desconhecidos um para o outro. Embora nós nos conheçamos desde o início das nossas vidas. Você se lembra? Ele sempre pensa que está certo em tudo. Quando lhe peço que tente ver as coisas do meu ponto de vista, ele diz que nada me faz feliz, que nada me deixa feliz. Eu só queria que ele fosse mais sensível aos meus sentimentos. Querido diário, este foi o dia de hoje. O que aconteceu no Jardim do Éden milhares de anos atrás não foi apenas um ataque a Deus e a 2 pessoas. Foi um ataque ao casamento. O casamento foi planejado por Deus para refletir sua glória e seus propósitos redentores. Ao delimitar essa instrução sagrada, Satanás desferiu um golpe potente no plano eterno de Deus. Não foi uma coincidência que Satanás tenha iniciado seu plano abordando uma mulher casada? Ele mentiu para ela sobre Deus, seu caráter, sua palavra, sobre o pecado e sobre as consequências. Eva, infelizmente, acreditou e agiu de acordo com aquela mentira. E em seguida voltou-se para o seu marido e o levou a pecar com ela. E as implicações no casamento dos dois foram terríveis. A vergonha substituiu a liberdade.
O fingimento, a dissimulação substituiu a transparência e o companheirismo. A unidade que Adão e Eva haviam experimentado em seu estado original agora se transformaram em uma inimizade. Não só para com Deus, mas lembra do diário? Também um para com o outro. Em vez de fornecer uma liderança amorosa para sua esposa, o homem agora estava propenso a extremos que variavam de controle dominador ao distanciamento passivo. A proteção que havia sido concedida à mulher sob sua cabeça espiritual foi removida, e o espírito independente que ela demonstrou para com Deus agora se revelava com o marido, deixando-a vulnerável às maiores mentiras, pecados e ataques. O que era para ser um relacionamento alegre, agradável, íntimo, fértil entre um homem e uma mulher e seu Deus, agora se torna um campo de batalha. E tem sido assim em todos os casamentos desde então, tal como acontece em todas as áreas das nossas vidas. A mentira é o maior instrumento de Satanás para alcançar seus propósitos destrutivos para o casamento e para toda a nossa vida. Se ele conseguir que maridos e esposas acreditem e agem de acordo com as mentiras que ele coloca no nosso coração, alcançará o alvo de colocar-nos em cativeiro, roubando nossa alegria, destruindo os nossos relacionamentos. Suas mentiras são inúmeras, mas uma que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é: tenho certeza que para ser feliz preciso de um marido. Como muitas outras mentiras, essa é, na verdade, uma sutil distorção da verdade. É verdade, o casamento é algo bom, é plano de Deus, é alegre, é gostoso. E as pessoas, quando se casam, sim, têm grande alegria e são abençoadas, mas num contexto de um casamento centrado em Deus. Satanás deturpa essa verdade sobre o casamento, sugerindo às mulheres que o propósito do casamento não é para glorificar ao Senhor, mas é para ter uma realização pessoal. E que elas não podem ser verdadeiramente felizes sem um marido para amá-las e atender todas as suas necessidades. Uma vez que se tem um marido, muitas mulheres começam a acreditar em uma variação dessa mentira. Meu marido existe para me fazer feliz. Só depois de anos de sofrimento, uma amiga reconheceu essa loucura de pensar assim. E ela disse: depois de 10 anos juntos, meu marido e eu nos separamos. Eu acreditava que era responsabilidade dele me fazer feliz. E acredite, nunca funcionou. Não apenas eu estava em cativeiro, mas ele também. Como a minha amiga, a gente precisa lembrar que a verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas agradar e glorificar ao nosso Deus. Mulheres que se casam com o propósito de encontrar felicidade estão se preparando para a decepção quase certa. Elas raramente encontram o que procuram. Mulheres que acreditam que precisam ter um marido para ser felizes se contentam muitas vezes com menos do que o melhor que Deus poderia dar a elas. Eu tenho uma outra amiga que compartilhou comigo também quando ela acreditou nessa consequência. Durante os meus anos de faculdade, ter um namorado, um noivo e em seguida um marido que fosse um homem muito bom, ainda que nem precisava ser comprometido com Deus, mas ele era importante para mim e ele fosse bom para mim, era o que eu esperava. Eu pedia um crente fiel na minha vida, mas se não visse, se tivesse um marido bom para mim, estava bom. Com isso, era mais importante para mim esperar ter alegria num casamento do que esperar em Deus e pedir que Ele colocasse apenas um crente fiel na minha vida. O que eu queria mesmo era casar. Como resultado, eu me casei com um homem que não via as coisas como Deus via. Com isso, não fomos capazes de crescer em Cristo juntos. Depois de 28 anos de casamento, não fazemos muitas coisas juntos. Meus amigos são cristãos. Os amigos deles gostam de beber cerveja até tarde. Minha prioridade são os meus filhos. A prioridade dele é o trabalho. Enfim, eu achava que ele ia me trazer felicidade. A minha amiga foi enganada.
Ela acreditava que precisava ter um marido para ser feliz. Agiu de acordo com essa crença ao se casar com um homem que não era crente, ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Ela conseguiu o que pensava que queria, um marido, mas acabou definhando espiritualmente. Somente ao reconhecer e abraçar a verdade pode-se encontrar a verdadeira liberdade, com ou sem marido. Afinal, contentamento, alegria, felicidade, nós só encontramos no nosso Deus. Cada um dos depoimentos a seguir ilustra como acreditar em uma mentira leva à escravidão e como combater a mentira com a verdade produz liberdade. Minha outra amiga dizia: sempre pensei que precisava de um homem em minha vida para me fazer feliz e levantar a minha autoestima. Mas, mesmo depois que me casei, eu ainda não estava feliz e ainda tinha baixa autoestima. Saber e crer que Deus me criou à sua imagem, bem como obter dele minha autoestima, mudou minha visão de mim mesma e me libertou de tentar ter as minhas necessidades satisfeitas por um homem. Perdi meu pai quando tinha 14 anos e me casei aos 16. Vejo agora que deixei meu marido se tornar minha segurança e minha razão de viver. Conforme nossos filhos cresciam, tinha dificuldade no nosso casamento. Eu via isso. Eu estava pressionada à sensação que não poderia viver sem meu marido. A escravidão em que eu estava era tão forte quanto as barras de metal de uma janela. As barras e as travas em minha mente me mantinham presa. Meu coração dispara só de lembrar aquele estado de medo. Meu marido não podia tolerar a asfixia que eu lhe estava causando e começou a pensar que precisava sair para respirar. Deus usou alguns amigos, através da sua palavra, para me mostrar que eu precisava liberar o meu marido e encontrar apoio e satisfação apenas em Deus. Quando eu fiz isso, me tornei livre. Meu marido cresceu durante todo o processo e não foi embora. E louvamos a Deus por esse tempo de que estamos casados. Lutei contra a mentira de que sem o casamento eu não tenho valor, que talvez alguma coisa esteja errada comigo. Acredito nessa mentira e essa mentira tem me roubado a alegria e a vontade de servir aos outros, porque eu vivia absorvida em meus próprios objetivos. Eu achava que contentamento e alegria eu só teria quando estivesse casada ou tivesse vários filhos. Levei muitos anos para crer que Deus é soberano, que Ele tem um plano para mim e que posso colocar minhas energias em servi-lo e em realizar as boas obras que Ele ordenou e acumular riquezas no céu, mesmo não estando casada. Meu foco agora, com 40 anos, é passar meus anos restantes aproveitando as oportunidades para servir a Deus e permitir que Ele me transforme na mulher mais feminina e mais semelhante a Cristo que eu possa ser. Essa vida é tão curta. Deus me ajudou a ter uma perspectiva eterna, de modo que as tristezas e as decepções desse mundo possam ser suportadas com alegria. Quantos relatos, quantas experiências. Mas a verdade é que a felicidade não é encontrada no casamento ou fora do casamento. Ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria, felicidade, só pode ser encontrada por meio de Cristo Jesus. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo de que precisamos. E se Ele sabe que o marido nos possibilitará trazer a Deus maior glória, então Ele providenciará um marido para nós. Caso contrário, nós não encontraremos um marido, porque Deus sabe o que é melhor para cada uma de nós. A verdade é que o contentamento não é encontrado em ter tudo o que pensamos que queremos, mas em escolher ficar satisfeitas com o que Deus já nos deu. A verdade é que aqueles que insistem em fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes acabam com mágoas desnecessárias, ao passo que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. Toda semana, um desafio. Toda semana, um desafio para sermos mais parecidas com o nosso Senhor. E a questão da alegria, do contentamento,
Esse é um desafio para nós, mulheres. Nós sempre estamos procurando colocar no outro a nossa felicidade. E aí ficamos tristes por conta ou porque eu não casei ainda, ou porque eu casei e meu marido não me satisfaz, ou porque meu filho, ou porque. Que Deus nos ajude a encontrarmos no nosso Rei. Todas as manhãs, quando estivermos debruçadas com a palavra do Senhor, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É encontrando em Jesus o nosso contentamento que nós vamos ter sim um casamento muito especial. Nós vamos ter muita alegria no nosso casamento, porque nós somos no lugar certo, Jesus. E nosso coração vai transbordar disso. Se eu sou solteira, eu também vou ser alegre, porque eu não dependo do outro. A minha alegria não depende de nada. Bom, enfim, se eu sou viúva, eu também vou estar alegre, porque a minha alegria é no Senhor. Enfim, pensa você tantas coisas. Que desafio! Mas que nós podemos cada dia mais lembrarmos desta verdade. Só em Cristo Jesus nós encontramos nossa alegria. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça mulheres mais parecidas com o Rei. Até semana que vem, amigas. Fiquem com Deus.